que vamos triunfar. Avançam já bandeiras de unidade, já vão crescendo brados de vitória, e tu verás teu canto e bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer. Milhões de braços fazendo a nova história, de pé marchar e o povo vai triunfar. Agora já ninguém nos vencerá. Nada pode quebrar. As Forças Armadas assumiram perante o país a maior das responsabilidades ao tomarem conta do poder. O ato de força só será útil e terá a sua justificação na medida em que contribua para dar a todos os portugueses participação efetiva no governo da nação. De forma nenhuma substituir um autoritarismo ou outro. Muito menos pode representar a continuação de um sistema autocrático iniciado com o golpe militar de 28 de maio de 1926. A ditadura militar então instaurada teve continuidade no regime censório policial que até hoje nos tem governado sem nos ouvir. As liberdades fundamentais do homem não têm sido respeitadas e os destinos do país têm sido traçados sem que os portugueses tenham sido ouvidos. Nem sequer os direitos consignados na Constituição têm sido respeitados, duramente limitados por leis de autêntico arbítrio, imposto o silêncio aos que não se dispuseram a ser elementos dóceis do poder, privados da liberdade muitos cidadãos, atirados outros para o exílio. Isto é o que titulava a República, o jornal A República, quinta-feira, 25 de abril de 1974, baixo o título cabezallo As Forças Armadas tomaram o poder pelo povo e pelas suas liberdades. Ola, moi boas, eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa. Estades aquí nun novo episodio do voso Galiportus, deste programa galaico-portugués a norte e a sul do Miño, tentando unir voces dun e do outro lado. Hoxe temos o gusto de facermos un programa moi especial falando, como non, 25 de abril, a Revolución dos Cravos. E que mellor maneira de falarmos desta revolución no seu 50 aniversario, 50 anos despois, que falando cun dos seus protagonistas. Temos xa en antena, en directo, ao señor capitán de Abril, señor don Manuel Durán Clemente. Moi boas, don Manuel. Hola. Un placer. Un placer, todo fantástico, todo moi ben. Que tal? Como está? Por onde está? Está en Lisboa? Em Lisboa eu tenho tido muitas intervenções nas escolas, em comemorações desde março, abril. Estou um pouco cansado, mas sempre disponível para falar com os nossos irmãos. É uma maravilha, Ainda por cima, como sabeis, minha madre, minha mãe, era de Redondela. Uhum. Era iso por Sabía? Sí, era iso por onde eu quería comezar, señor Manuel. Contenos un pouco como é esa historia. Naceu en Almada, mas de fillo de nai galega de Redondela e pai de Fundão. Como é? A minha avó tinha 5 filhos, a minha avó, e morava em Moscoso, Passo de Barbeiro, Redondela. Uhum. Conhece? Sí. Um senhor que tinha uma quinta no Pagal, em Almada,
assessor do último rei português, Dom Carlos, e convidou a minha tia-avó, portanto tia da minha mãe, a vir trabalhar para a quinta com ela, tendo ele sempre como se fosse governanta, uma governanta da casa dele. A minha avó, a irmã, teve necessidade de fazer uma operação cirúrgica e se deslocou a Lisboa, a Almada, e trouxe a minha mãe com 18 meses. Entendes? Sim, perfeito. E como a irmã que vivia com o tal tio em Almada não tinha filhos, já era casada, mas não tinha filhos, pediu. Entretanto, esqueci-me de contar que esse meu tio que viveu no tempo da monarquia faleceu e a quinta ficou na posse da minha tia-avó. E quando a minha avó veio a Lisboa, a Almada, ser operada, trouxe a sua filha, a minha Nai. E a minha tia-avó ofereceu-se para ficar com ela porque a minha avó era pobre e tinha muitos filhos. E aconteceu que a minha mãe, a minha Nai, foi criada em Portugal desde então. Mais tarde casou com um militar da Beira e eu nasci desse casamento. De um beirão, de Fundão, Beira Baixa, e de uma galega, Aldina, de Moscoso. Meu pai, António. É por isso que eu sou Manuel António. É por isso. É como recorda, do Manuel, como recorda eses lazos ca Galiza, esa unión, como ten aínda primos? Com muito entusiasmo. Os meus tios foram quase todos. Um deles, o meu avô, foi para o Brasil, para Salvador, Bahia, Brasil, e foi levando os filhos. Fizeram o seu sustento no Brasil, ficando cá apenas uma tia, em Moscoso, com a minha avó, que era uma irmã da minha mãe, a minha mãe tinha 4 irmãos que foram todos ao Brasil, como era habitual. Os galegos, muitos de Galiza, emigrarem para o Brasil ou para Portugal, como sabeis. Sim. Para a restauração, para fazer caixotes, para vender água, carvão, etc. Para nós... Portanto, eu nasci nessa quinta, e a minha irmã também, em 1942. E depois, como o meu pai era militar, andei por algumas outras cidades. Recordo com muita saudade o que vivi naquela quinta com a minha tia-avó, Dolores Duran Chamadouro, e a minha primeira universidade foi o conhecimento da terra, da natureza, das árvores, dos animais, enfim. Uma grande universidade, uma grande faculdade, a natureza. E foi algumas vezes. Diga. Gosto, porque entretanto os meus tios foram falecendo, mas o último viveu em Redondela, tinha um café, já faleceu há 4 anos, e só tenho lá um primo, tenho lá primos em Redondela e em Moscoso. Para nós é moi especial, Manuel, é moi especial falar do 25 de abril e falar dun 25 de abril cun capitán de abril que ten esa raíz galega. É moi especial, agradecemos moito.
como se sinte cando lle din 50 anos de abril, señor Manuel? Que lle ven á cabeza? Com muita honra em ter feito parte do coletivo dos oficiais, sobretudo dos capitães, e por razões que poderei explicar, sinto-me bastante honrado e, apesar de passar 50 anos, ainda nos faltar algumas coisas, o Portugal de hoje não tem nada a ver com o Portugal de antes, de 74. É completamente estulto ou completamente disparatado dizer que está tudo na mesma, nem pensar. Se alguém correr o país, verifica como o país está completamente diferente. Não tem nada a ver com o que era no tempo da ditadura. Aliás, conseguimos a democracia, havia só um partido, passou a haver vários, conseguiu-se acabar com a PIDE e a censura, conseguiu-se eleições, sobretudo para o poder central, mas também para o poder local. Uma das maiores conquistas do nosso 25 de Abril foi, além da liberdade, o poder local democrático. E sabeis porquê? Porque enquanto para o poder central a democracia, nós só nos manifestamos de 4 em 4 anos, para o poder local, os eleitos presidentes de Câmara, entende? Têm de satisfazer as necessidades dos seus habitantes, o que torna este aspecto muito interessante e muito positivo. Se eles não satisfazem os habitantes, são alterados, são cambiados no fim, entende? Sim. Portanto, antigamente, como sabemos, havia uma ditadura, havia só um partido, havia a censura, não se podia falar, mais de 3 pessoas na rua, era uma conspiração, eram perseguidos, presos. Diga. Os presidentes das câmaras eram nomeados, havia discriminação entre os géneros, entre a mulher e o marido. Os rapazes da escola primária estavam de um lado e as meninas do outro. Tudo isso acabou. Os trabalhadores não podiam fazer greve, também passaram a ter direito à greve. E acabou as medidas. Acontecia que qualquer jovem ou adulto que dissesse que fosse contra o sistema, era preso, era julgado e condenado a medidas de segurança, não só por 4 anos. Levava 4, depois ao fim de 4 eram mais 4, depois ao fim de 4 era mais... Quer dizer, chegavam a estar 20 anos por delito de opinião. Os estudantes eram reprimidos, felizmente acontece. E outra coisa importante, a economia, o desenvolvimento estava na mão de poucas famílias, de 8 famílias, não é? E acontece que é uma das raízes do nosso 25 de Abril, é o que se passa no mundo nos anos 60. Nos anos 60 há muitas lutas de libertação no mundo. O Maio de 68, o Woodstock, os Beatles, Make Love Not War, o Black Power, as lutas, portanto, também dos negros pelo mundo e, sobretudo, nos Estados Unidos. Portanto, há todo um movimento de libertação. Guerras perdidas pelos franceses na Argélia e pelos franceses na Indochina, guerra quase perdida dos americanos no Vietnã. Tudo isso nos deu depois um problema fundamental, é que o Salazar e o ditador não quis negociar, não quis dar a independência às suas colónias e alcunhou-as de províncias ultramarinas para podermos ser aceitos 9 anos depois de termos pedido nas Nações Unidas, na ONU, na Organização das Nações Unidas.
essa questão de teimosia, essa teimosia do ditador veio motivar que alguns africanos que tinham estudado em Lisboa e noutros países se movimentassem no sentido da libertação e da independência. E tanto assim, isto nos anos 60, e tanto é assim que até o Papa recebeu os líderes dos movimentos de libertação em Roma. Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. Portanto, isto deve-se ao facto de Salazar não quis dialogar e provocou o início de uma guerra colonial. Em 1961 em Angola, depois em Moçambique e em 63 na Guiné. Ora bem, mesmo assim, Amílcar Cabral andou vários anos a tentar negociar com o governo português a independência. Com a guerra que nós tivemos, para a qual fomos obrigados a arriscar a vida e a matar, na defesa da nossa vida, a matar irmãos africanos, deu-se a consciencialização dos capitães, que era quem estava na guerra, mais junto da batalha, dos combates, porque, inclusivamente, e foi isso que motivou a nossa revolta, o mal-estar começou a partir de 34 anos de guerra. Os capitães que começavam a repetir a ida para a guerra começaram a sentir que tinha que se fazer alguma coisa para mudar o regime. Entendido? Mas há mais para dizer. Sí, díganos un pouco, don Manuel, como era... Vostede foi capitán nomeado a partir de 1968, xa comezara a súa vida, a súa carreira militar. Como era a vida nesas colonias nos anos 60, 70? Penso que estivo tamén na Guiné, non, don Manuel? Não, eu estive em Moçambique em 69, 70. E por ter estado no ano 73, 1973, 12 anos depois de termos guerra, o ano 73 é um ano muito importante porque há o Congresso da Oposição Democrática, o terceiro Congresso da Oposição Política, em que pela primeira vez se concordou com todas as conclusões desse Congresso, que tinha independentes, católicos progressistas, comunistas, socialistas, anarcossindicalistas, portanto, todas as correntes políticas que tinham lutado para a alteração do regime. Nós nunca tínhamos feito o 25 de abril sem as lutas anteriores, sem as lutas antifascistas, sem a luta anticolonialista e sem as lutas dos movimentos de libertação em África. Foi isso que nos levou. É preciso não esquecer, quando falamos do 25 de abril, que nós fomos heróis ao conseguir derrubar o regime. Também foram heróis os que foram presos, lutaram muito antes e durante os 48 anos de ditadura. Houve, aliás, 3 períodos de revoltas internas, mas que nunca tiveram o resultado que teve a nossa, por força das circunstâncias, que teve o nosso movimento. Em 73 há esse congresso em Aveiro, onde eu estive como capitão. Eu fui para militar, estive num colégio interno, de ensino secundário, pupilos do Exército, que era onde os filhos de sargentos e de postos mais baixos no Exército podiam ingressar, e estive lá 8 anos. Não queria ser militar, mas o meu pai convenceu-me a sê-lo, porque ia para a administração e não ia dar tiros. Portanto, eu sou formado licenciado em administração e tive sempre
lugares nessa especialidade. Olha bem, em 59, antes de começar a guerra, houve uma reforma na Academia Militar, na Escola do Exército e na Academia Naval, em que deixaram de entrar cadetes, filhos de generais e de gente rica, está-me a entender? Sim. E passaram a estar 400, eram 60 ou 80, passaram a 400 filhos do povo. Isso é um acontecimento muito importante, porque passaram a ser os filhos que começaram a ser oficiais de carreira e que tinham outra capacidade para entender e interpretar o que se estava a passar. Com mais conhecimento, com mais cultura, com mais informação mundial, internacional, com saídas do país para comprar livros lá fora, porque cá a censura não deixava vender livros que falassem de certas coisas, e isso deu uma outra consciencialização nos capitães. Mas a maior consciencialização foi criada pelas contradições da guerra. Perguntou-me como é que era a guerra. A guerra era um disparate, não é? E depende, porque Angola era 14 vezes Portugal. Sim. Moçambique 7. A Guiné é do tamanho do Alentejo português. As coisas ficaram mais feias na Guiné porque o território estava próximo do Senegal e da Guiné Conakry, e tinham muita ajuda dos países laterais, a quem a França já tinha dado independência a partir de 1946. Os ingleses, franceses, holandeses e belgas começaram a dar independência às suas colónias e ainda lá estão. Percebe? Sim, sim. Nós tivemos estes problemas todos por falta de conhecimento e de noção das realidades do nosso Salazar. Ele era um tosco, e que não percebeu o vento da história, os ventos da história que estavam a acontecer no mundo. Em, como já disse, até grandes potências militares perderam as suas guerras e nós íamos ganhá-la, de maneira nenhuma. Agora, como sabemos, as guerras não chegam a conclusão nenhuma, porque quem fornece armamento quer ganhar dinheiro. É o que está a passar hoje com a Ucrânia, com a Palestina, etc. Quem fornece armas, e são muitos americanos, não se esforça, antes pelo contrário, para que as guerras se negociem, haja negociações sobre a paz, que já devia, no século XXI, há protocolos para o ambiente, há protocolos para aquilo, mas não há protocolo para acabar com a guerra. Não é normal que os seres humanos se andem a matar uns aos outros. Por interesses, não para melhorar a vida da sociedade, não para que a sociedade seja mais livre, mais igual, mais solidária, mais fraterna, mas sim para que uns quantos, uma minoria, fique cada vez mais rico com as guerras. Por isso é que elas perduram. Então, sí. Diga. Que iba a dicir que justamente no que comenta das guerras conseguiron acabar cas guerras coloniais e conseguiron que chegara ese movimento revolucionario. Como recorda eses momentos do 25 de abril, don Manuel? Como decorre os días previos, que lle ven á cabeza? Olha, foi o mais fácil. O mais fácil foi o dia 25, 24 para 25. Isto caiu de podre. O mais difícil foi a organização que tivemos de montar, de fazer durante um ano. Claro. Era preciso nós, os mais
os mais politizados, que se podemos chamar-lhe, tinham mais conhecimento sobre as realidades, conseguimos atrair outros capitães insatisfeitos com o que se passava, com a injustiça da guerra, e tivemos as reuniões que começou, curiosamente, em 73, uma reivindicação profissional, porque o governo precisava de militares de carne para canhão, precisava de militares para a guerra, e eles já não iam para a academia. Começaram a não ir com o medo da guerra. E então o governo lembrou-se de promover, de dar cursos, quer dizer, de licenciar ex-militares milicianos, militares da reserva, que em 2 anos ou 1 ano ficavam com o curso para os quais nós tínhamos estado 4 ou 5 anos. Isto só para 3 especialidades: cavalaria, artilharia e infantaria. Não foi para todas as especialidades, nem foi para a Marinha, nem foi para a Força Aérea. Isso revoltou-nos e começámos a fazer abaixo-assinados. Sabem o que é que quer dizer abaixo-assinado? Claro. Sabe? Pronto. E começámos na Guiné, onde eu fui corrido, para onde me mandaram, fui forçado a ir para a Guiné por ter estado no Congresso de Aveiro, em abril de 73, e por ter escrito um documento contra o sistema, e que andei a distribuir. Enviaram-nos não me quiseram que... Sim, enviaram-no para a Guiné. Eles mandaram-me para a África. Juntei-me lá com outros do meu tempo, que também já estavam a conspirar. E daí nasceu a primeira comissão do movimento revolucionário, de que eu fazia parte, éramos 4, de que eu fui eleito. E 51 capitães, assinámos o abaixo-assinado contra o que estava a acontecer. Isso deu estímulo, impulsionou aqui em Portugal, chamado Portugal Continental, mais 130 capitães e tenentes e alferes oficiais tivessem feito também um abaixo-assinado de 136 oficiais. Seguiu-se também em Angola e em Moçambique. Ora bem, com o desenrolar, o evoluir das reuniões, no final do ano, chegou-se à conclusão que se tinha de fazer mesmo, de mudar mesmo o regime. E foi o que aconteceu com a preparação, com a chegada ao nosso movimento de oficiais da Marinha, da Armada e oficiais da Força Aérea. Criou-se o movimento das Forças Armadas, que é 1% das Forças Armadas, era muito uma percentagem pequena. Mas para fazer a revolução é preciso convencer e haver uma vanguarda. Foi o que aconteceu connosco. Portanto, o país estava farto de guerra. Os pais estavam fartos de sofrer e de ter angústia quando viam os seus filhos de 17, 18 anos, 19 anos, terem que ir para a guerra, provavelmente, possivelmente, morrer. Sim, não voltar. Ser mortos. Como? Sim, não voltar. Não voltar. Isso criou angústia em todo. Portanto, todo o país, todos os pais, e toda a gente esclarecida concordou na mudança de sistema, de regime, de ideologia, de governança, não é? E, portanto, não foi nada difícil conquistarmos o poder. Esse cuidado, eu já continuo. Sim, tranquilo, Dom Manuel. Tivemos uma organização, tivemos um plano de operações com objetivos claros. Saíram mais de 3 mil militares oficiais, sargentos e praças, soldados, cabos, sargentos, milicianos, capitães, que tomámos conta dos pontos
estratégicos. As fronteiras, os 4 quartéis-generais no norte, no centro, em Lisboa e no sul, a rádio, a televisão, jornais, Marconi, Rarete, as prisões, enfim, seguindo um plano que foi comandado num quartel, no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha, onde estava o hotel, que tomou a responsabilidade de coordenar as ações. Nós tínhamos conseguido um sistema de transmissões que nos permitia saber dos contactos entre os ministros do governo. E a páginas tantas, nessa noite, soube-se que o Marcelo Caetano estava escondido num quartel na Baixa de Lisboa, no Largo do Carmo. Disculpe, don Manuel, Marcelo Caetano, para os galegos que nos estean a escoitar, é o gobernante... Eu era o presidente do Consello. Correcto, o presidente do Consello que seguiu a Salazar. Salazar, Exato. Que quando Salazar morreu em 1970, e caiu da cadeira em 68, quando foi substituído, todos os portugueses estavam convencidos que ia haver uma alteração. Mas os ultra-direita, chefiados pelo Presidente da República, que era o Almirante Tomás, não deixou que o Marcelo fizesse as reformas que eram necessárias, nomeadamente acabar com a guerra. E ainda foi pior, quer dizer, foi pior emenda que o soneto, como se costuma dizer em português. Portanto, o Marcelo era o Presidente do Conselho, era o líder do governo, fugiu. E depois o hotel disse pela rádio, pelas comunicações, ao Salgueiro Maia para ir ao Largo do Carmo a ver se o Marcelo se rendia. Esta é uma questão administrativa que não tem muita importância, porque não era preciso o Marcelo render-se, bastava nós ocuparmos o poder. Está a ver? Claro. Mas pronto, tem um significado. O Salgueiro Maia foi falar com o Marcelo Caetano, que disse que não queria entregar o poder como se ele tivesse poder, já nessa altura não tinha poder nenhum, mas não queria deixar o poder cair na rua. Queria entregar o poder a um general, a alguém. Sim, senhor. Então o Salgueiro Maia comunicou ao hotel e disse: olha, venha aí o Spínola ou o Costa Gomes que estavam connosco. Eram os dois generais que estavam com a Revolução. E foi assim que aconteceu. Marcelo Caetano foi metido numa chaimite, ficou preso. Ele e o Presidente da República ficaram os dois presos, foram para a Madeira e da Madeira foram para o Brasil. Claro, há muita gente que achou mal que eles não tivessem sido julgados e presos, etc. Mas, enfim, somos um povo de brandos costumes, como se costuma dizer. Certo? Sí, está claro. Contenos un pouco, don Manuel, un pouco o simbolismo tamén do cravo nos fusís, unha das poucas, a única revolución no mundo prácticamente pacífica. Numa praça de Lisboa, perto do Largo do Carmo, quer dizer, no Rossio, havia floristas que vendiam flores. E a época atual de abril é uma época em que se vendiam muitos escravos. E como não houve tiros, repare, nós fizemos uma revolução sem fazer um tiro. Claro. Nem um morto, a não ser o que aconteceu ainda por parte da ditadura e da PIDE. A polícia é que disparou da sede deles e ainda matou 4 estudantes. Porquê? Porque quando nós pedimos para o povo não sair de casa, o povo que viu que não havia tiros, saiu todo. E foram eles que fizeram a revolução, porque tomaram conta daquilo que era seu.
Entende? Tomaram conta das escolas, das fábricas, das câmaras, etc. Portanto, e até dos bairros, não é? Portanto, aí dá-se a revolução, quer dizer, é transformado, é a alteração de um golpe numa revolução. Claro. Ora bem, esses jovens que foram para a rua António Maria Cardoso, onde era a sede do edifício alto da PIDE, e a PIDE disparou e matou-os. Quer dizer, repare, nós não a prova do que eu disse anteriormente, de que não tinha sido nada complicado tomar o poder, é que não houve um tiro. Fantástico. Uhum. E uma vez, Dom Manuel... Aliás, a haver tiros só tinha sido da parte deles, porque há dois aquartelamentos que ainda foram tentar atacar Salgueiro Maia e o atirador não obedeceu. Se não tinha morto Salgueiro Maia, tinha morto pessoas que estavam a caminhar aí para o seu trabalho de manhã, e isso felizmente não aconteceu. Esse atirador, um cabo e um alferes que também se recusou, são os grandes heróis, porque eles arriscaram a vida, assim como o Salgueiro Maia. Mas, atenção, se o Salgueiro Maia tivesse sido morto, a revolução não tinha a mesmo sucesso, porque havia logo quem substituísse o Salgueiro Maia. Aliás, ele já tinha cumprido o seu objetivo operacional, compreende? Uhum. Portanto, há um certo mito, por causa da cena, do evento, do acontecimento no Largo do Carmo, por causa da tal dita entrega de Marcelo, o seu poder do Marcelo, que já não tinha poder nenhum, há um certo mito, e também porque o Salgueiro Maia foi muito fizeram-lhe mal, morreu por uma doença oncológica, mas houve sempre os contra-abril, sobretudo a partir de novembro, de 25 de novembro de 75, trataram-nos mal a todos nós. Eu só recebia medalha, não precisava dela para nada, mas só recebi o reconhecimento 47 anos, há 3 anos, 47 anos depois. Claro. A chamada Ordem da Liberdade, grande oficial, que é superior a comendador, comendador, grande oficial e grande cruz. Portanto, é o segundo escalão da Ordem da Liberdade, que só nos foi dado, à maioria de nós, no 21. Agora por da República conservador. Quer dizer, os presidentes da República progressistas deram poucas condecorações, e algumas injustas. E um conservador passado quase 50 anos que resolveu condecorar quem merecia. Uhum. Comenta Dom Manuel os momentos que se seguiran á revolución, ese 74, ese 75, houve eleccións constituíntes, tamén no 76 unha constitución xa firme. Sobre todo en marzo do 75, pensa que foi o momento máis crítico? Estivose perto dunha guerra civil? Não, nunca esteve perto de guerra civil nenhuma. Isso é uma especulação, porque ninguém estava com armas para fazer guerra, e muito menos civil. Guerra civil como? Claro. Há uma ideia errada sobre isso, mas é facto que o general Spínola, que tinha sido um homem positivo do nosso lado, a partir da Revolução, disse: agora vão para casa que eu tomo conta disto. E nós, felizmente, não fomos. E ele andou sempre contra as nossas soluções. E as nossas soluções estão contidas na Constituição, que falou bem nela, com 200 decretos-leis que foram feitos pelos governos provisórios e que estão na Constituição aprovada em 76. Quer dizer, no dia 2 de abril é aprovada a Constituição, tem lá todas as conquistas da Revolução. Compreende? Conquistas essas que foram conseguidas durante o chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso. Claro, PREC. Entre 25 de abril e 25 de novembro. Bom, o que é que acontece? Acontece que o Spínola tentou
fazer uma brincadeira de mau gosto, um golpe, ainda matou. E aliciou, convenceu os paraquedistas, coitados, os paraquedistas neste processo foram sempre bode expiatório, quer em 11 de março, quer em 25 de novembro. Em 11 de março vieram para Lisboa sem saber o que é que se passava e com a ordem de atacar um quartel em Lisboa. Que se tivessem conquistado o quartel, não perdíamos a revolução, porque os outros todos estavam ainda em ação. Mas pronto, foi uma estupidez do Sr. General de Spínola, que depois fugiu para a Espanha de helicóptero com mais outros oficiais e que permitiu que nós tínhamos reuniões de Assembleia Geral do MFA, eu era secretário e porta-voz, e em que tomámos precauções para evitar a repetição do 11 de março. Ora bem, nessa altura é que se criou o Conselho da Revolução, porque havia um Conselho de Estado que começou para haver uma junta de salvação nacional com 7 militares. Depois passou-se para um Conselho de Estado. Depois passou-se para o Conselho da Revolução e, a partir do 11 de março, houve necessidade, porque havia um dos 3 Ds. A democratização iniciou-se rapidamente. A descolonização, fizeram-se acordos para fazer a descolonização que teve o seu efeito positivo. Porque, repara, a Guiné já tinha sido reconhecida um ano antes, em setembro de 73, por 100 países. E andava ainda o Spínola e outros a não querer reconhecer uma realidade, quer dizer, um país que já tinha 100 outros países a reconhecê-la como independente. Estávamos nós ali a brincar às guerras. Porque nós na Guiné não deixámos que isso acontecesse e fizemos todo o esforço para convencer o governo, para convencer a nova direção política de que havia necessidade de fazer acordos. Portanto, começaram os acordos com a Guiné e reconheceu-se a independência dos países. Primeiro na Guiné, depois em Angola, Moçambique e Cabo Verde, mais tarde. Diga-me unha cousa, don Manuel, fálase de até 500.000 emigrados que voltaran das colonias un pouco de maneira caótica. Como foi? Porque há uma coisa que a televisão e a rádio e os jornais não contam. Quando se lançou o alarme de que os comunistas vinham aí tomar conta do país e não sei o quê, matar criancinhas, comer criancinhas ao pequeno almoço, não sei o quê, é tudo uma conversa fiada. Porque em 74, novembro de 74, os Estados Unidos, com o presidente Ford e Kissinger, a Rússia com o Brezhnev, a Rússia já estava em decadência. Fizeram um tratado que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, quer dizer, fizeram um tratado para se apoderarem das riquezas de Angola e Moçambique. E os americanos pagaram 2.500 voos, viagens de avião, para os trabalhadores que estavam em África. Os 500 mil retornados eram trabalhadores em África, como havia trabalhadores em Paris, como havia trabalhadores de outros, nos Estados Unidos e no Brasil. E os colonos são poucas famílias, não é? Claro. E depois aí não há colonialismos bons. O nosso podia ser mais moderado, não é? Do que os outros. Pois. Há quem diga que o colonialismo espanhol era muito mau, muito terrível na América Latina. Mas o nosso era menos asfixiante, menos mortífero, mas também não era bom. Tanto que com a guerra não se desenvolveu para Portugal, nem se desenvolveu Angola, Moçambique, nem a Guiné. A Guiné não era paupérrima, era pobre, muito pobre, não é? E
E só tinha, havia a CUF portuguesa que era dona da Guiné, que tem o tamanho do Alentejo. Portanto, essa facilidade de trazer para Portugal portugueses retornados causou o abandono dos trabalhadores que estavam em África. Claro, pois. Diga-me. E eles vieram para Portugal, felizmente, trabalhar e fazer bom trabalho. Porque, ao contrário do que se pensa, os retornados não eram todos exploradores, a maioria deles eram trabalhadores, tinham horizontes bons e vieram fazer muito bom trabalho em Portugal. Claro que há sempre fases complicadas, não é? Claro que quando vieram foi uma tragédia para eles, não é? Deixaram as suas casas, as suas bens e tiveram que conseguir refazer a vida em Portugal pelo país inteiro. Certo? Sí, vou xa acabando, don Manuel. Como valora os paralelismos, a comparativa coa transición española, con eses momentos tamén de 1975 do outro lado da fronteira? Como valora un pouco tamén o pouco que se sabe da Revolución dos Cravos deste lado do Miño? Eu acho que foi importante para a Espanha e para a Grécia a Revolução para o povo, pelo povo em Portugal. Quer dizer, foi um estímulo para que, quer na Grécia, quer em Espanha, as coisas também mudassem. E foi o que aconteceu. Quer dizer, houve uma influência, e também acontece que o Franco morreu, não é? Morreu em 75, sim. 5, não é? 6. 5. Morreu em princípio de 76 ao fim de 75. E tudo isso permitiu o retorno em Espanha a uma democracia que começou a existir depois da morte do Franco, apesar de ter havido convulsões e atentados, e quem perde privilégios, como aconteceu em Portugal, não fica satisfeito com as revoluções. Pois. Quem perde privilégios, está-me a entender? Pois. Está a entender? Sim, privilégios, palavra. Está claro. Digamos... Foram esses que estiveram, repare, foram esses que estiveram do outro lado quando houve uma desavença nos militares durante 75. Porque começava, eu esqueci-me, não referi isto, as 4 tendências nos militares. Havia uns que queriam a revolução a sério, uma revolução séria, não é uma revolução séria. Não era só mudar as moscas, percebe? Como alguns quiseram. Havia gente dessa, eu fazia parte deles. Havia os chamados moderados, tal, aí veio os comunistas, a Rússia estava-se completamente nas tintas, como se diz. Sim. Portugal, queria lá saber de Portugal para alguma coisa, pá. O país daquele tamanho precisava de Portugal, como agora, não precisa da Europa. Isto é tudo uma conversa pouco esclarecida e altamente manipulada. Mas então, como eu estava a dizer, havia os secredistas, que eram esfiados pelo hotel, os moderados, que eram esfiados por Melo Antunes, e os gonçalvistas, que eram esfiados. Não eram esfiados, aderiam às ideias de Vasco Gonçalves. Eu era um desses 90, não éramos poucos. E havia os saudosistas, havia os de antigamente. E quando o 25 de novembro, que somos acusados de um golpe que não fizemos, eu estive 9 meses fora do país, clandestino, sem filhos, sem casa, sem mulher e sem país, por uma acusação falsa, não fiz golpe nenhum. Percebe? Mas fomos presos, afastados das Forças Armadas, mais de 3.000 militares, oficiais, sargentos e civis progressistas, fomos expulsos. E isso veio enfraquecer a democracia em Portugal, e até hoje nós continuamos a achar, alguns de nós, que o que se tem passado de vassalagem à União Europeia, aos Estados Unidos,
às grandes multinacionais, o que se tem passado é muito por ter havido 25 de Novembro. Ao contrário do que alguns idiotas pensam. Porque o 25 de Novembro, nós não andámos aqui todos em guerra civil, nada. Havia trabalhadores que, no sentido de defenderem a Revolução, queriam pegar em armas. Isso é uma coisa, isso é um desejo. A realidade é especulada por quem não gosta do 25 de Abril, como ainda hoje. Claro. Hoje a direita, a extrema-direita em Portugal, não gosta do 25 de Abril. Não vai, está a fazer grande hipocrisia ao parecer que comemoram os 50 anos de Abril. É mentira. A direita, quem está no poder atualmente, e a extrema-direita, detestam o 25 de Abril. E estão a voltar os antigos, a mentalidade antiga. É um grande perigo. E porquê, Dom Manuel? Porquê não gostam? Em toda a Europa, em todo o mundo. Claro. Uhum. Porquê? Porque quem tem estado a governar não tem feito aquilo que nós queríamos, que era satisfazer as pessoas, em vez de quererem poder, ficar no poder e estar no poder e não satisfazer as pessoas. É isso que faz com que muita gente vote na extrema-direita sem querer. Ignorante, por pura ignorância. Portanto, quanto mais se souber ler e pensar, não chega a deixar de ser analfabeto, é preciso saber pensar, que é uma coisa que não acontece nas democracias europeias. E cá muito menos em Portugal. Investe-se na cultura muitíssimo pouco. No orçamento, na cultura, que é importante. Está de acordo? Sí, hoxe necesitaríamos outra revolución dun sentido máis cultural, Dom Manuel, dun sentido máis de posesión do coñecemento, quere dicer? Absolutamente, meu caro. Absolutamente, meu querido galego. Absolutamente. É fundamental uma revolução que acelere mais o conhecimento. Porque as pessoas, por exemplo, os jovens, os meus filhos de 50 anos, não querem saber nada da Revolução. Eu tenho andado em escolas, há muito mais curiosidade e interesse em saber o que se passou pelos jovens de 20 e 30 anos. Claro. Repare, porque os filhos da Revolução acomodaram-se. Não são todos, não é? Claro que isso não se pode generalizar, nada se pode generalizar, está-me a entender, não é? Sim, claro. Mas há uma percentagem muito grande de jovens, aliás, quase todos os que estão no governo têm 50 anos e são um pouco acomodados, não é? Viveram, não foram para a guerra por nosso sucesso, deixaram de ir para a guerra morrer e agora... E durante 50 anos não sabem nada do que era isto antes. Eu quando explico o que era antes, os estudantes ficam não sabia. Pois não sabem. Que lle dicimos, Dom Manuel, a esa xente nova, que lle dicimos aos máis novos, que lle di cando vai ás escolas sobre o 25 de Abril e sobre o futuro, sobre todo, ese futuro. Conto isto tudo que lhe acabei de contar, conto isto mais ou menos da mesma forma diferente. Sim. Eles fazem perguntas, há debates interessantíssimos. Ainda ontem estive hora e meia numa escola, e anteontem e antes de anteontem tenho estado, e agora vou ter mais 5 ou 6 até ao fim do mês. O debate é muito interessante porque estes jovens de 20 anos, 18, 19, 20 anos, estão muito curiosos e ouvem-me em silêncio. Portanto, uma das coisas que acabo sempre por dizer, no fim, é que é preciso mais conhecimento, preciso mais saber, senão somos enganados, compreende? Sim. Manipulados. A televisão, a rádio... são uma vergonha, não dizem nada do que é essencial. E repare, a mentira o silêncio é o pior que há. A mentira pode ser desmentida e o silêncio não.
Mas pior ainda que o silêncio é a omissão. Há tanta omissão de factos, de eventos, nos escritores, nos jornalistas, que fazem agora notícias a torto e a direito. Há imensa omissão e é um perigo. É um perigo contar as coisas. Nós temos um poeta que dizia para a mentira ser segura, tem que ter um pouco de verdade à mistura. Entende? Claro. Nós temos falado moito neste programa, don Manuel, da importancia dos medios de comunicación e da importancia de contar a verdade, de informarse e de saber. Díganos un pouco que 3-4 valores nos deixa a Revolución 50 anos despois, don Manuel. Os valores essenciais são a liberdade, como calcula a liberdade, a democracia, a passar as pessoas hoje podem escolher aquilo que interessa à vida, à sua vida, mas é evidente que também há necessidade de retificar, de melhorar outros valores, no caso da igualdade e no caso da solidariedade, e portanto há muitos valores que a Revolução teve e tem, enfim, vivemos em democracia, podemos falar, mas também acontece que a liberdade também serve aos inimigos da liberdade, não é? Uhum. E a liberdade e a memoria tamén, don Manuel. Vostede participou como activista nese Non Apaguen a Memoria, tamén foi fundador da... Acabei de publicar um livro que é Crónicas de um Insubmisso. Não estou a fazer propaganda dele, mas gostava que fosse lido porque conto muitas destas verdades. Justamente por isso... Já fui ao Porto fazer o lançamento, ainda na semana passada, e vou à Galiza. Cando? Acho que vou dia 30, dia 10 de maio, dia 30 de abril, 10 de maio e 10 de junho. Sabia? Non sabíamos. Onde contestar? En Vigo, en Ourense, na Coruña, Santiago? Vigo, Canja, não é Canas, Cangas e Santiago. Apresentando o livro, don Manuel? Não, eu não ando a vender livros, eu vou falar de abril. Ok. Claro que posso levar 2 ou 3 livros, quer dizer, eu não posso andar a vender livros, quer dizer, não tenho, já estou cansado. Entendes? Sí. Conte-nos a importancia da escrita, da literatura, da poesía, don Manuel. Vostede tamén é un poeta aí apaixonado. É verdade que desde jovem, desde os meus tenros anos, que escrevia poesia, porque eu acho que a poesia é uma forma muito especial de se comunicar. Nós conseguimos, em menos palavras, dizer coisas que em texto, em prosa, são muito mais compridas, maiores, não é? Nós, pelo dom da poesia, conseguimos apelar ao sentimento, apelar à sensibilidade, e é um modo de comunicação, para meu gosto, para mim muito interessante. E eu fui compilando alguns poemas que tinha, e tenho um livro que se chama Afeto e Consciência, quer dizer, que é exatamente isso, é o amor como base, a consciência como necessidade. Conte-nos finalmente, don Manuel, agora que vai vir a Galiza, cal é esa necesidade de transmitir tamén, de transmitir esa pedagogía para que os galegos coñezan un pouco a Revolución dos Cravos. São os galegos que me pedem para ir lá. E por que será? Por que será que temos tanto interese en coñecer de Portugal? Eu acho que é por boas razões. Diga. Acho que é por boas razões, que é para ver se as pessoas acordam. Para saber mais do que se passou, claro.
E há laços muito estreitos entre galegos e minhotos, entre galegos e portugueses, como sabemos, não é? E não só, também entre extremanhos. A Extremadura espanhola e o Alentejo também há muitos laços. Moitos. Sobretudo Alentejo, Porto Alegre, Elvas, com Badajoz e Cáceres, aquelas... A Extremadura espanhola, como é conhecida, não é? E o Alentejo também do lado de Évora, de Alegre, de Elvas, Barrancos. Aliás, essa zona, essa região foi muito martirizada na Guerra Civil Espanhola. Claro. Em que muitos conterrâneos vossos fugiram para Portugal e houve muitas mortes, não é? E houve muita solidariedade da parte dos portugueses na recolha de fugitivos que estavam a ser perseguidos até à morte, não é? Os franquistas. Agora que falou da visita a Galiza do Manuel... Nós temos a Galiza de cujos descendentes vem Fidel de Castro, mas também temos a Galiza de cujos descendentes deu Franco. Está claro. Sí. Sabe disso? Sí. E aí comentar, agora que ven a Galiza, don Manuel, para que os nosos ouvintes saiban as datas e poidan ir escoitar sobre abril, falou do 30 de abril, 10 de maio, a Vigo, a Cangas e a Santiago. Que días? Não, é uma terra entre Vigo e Baiona. É Negrão? Nigrán. É. Nigrán. E depois é Cangas e depois é Santiago. Cangas mas eu tenho isto no meu Facebook. Tenho que ir à minha página para saber concretamente, porque ainda não está bem definidas as horas e datas. Então, não está bem ainda. Os interessados que entren no Facebook de Manuel Durán Clemente, ali estará a información. Exatamente. E a última, don Manuel, é optimista para o futuro? Como ve o futuro coa perspectiva de abril? Eu sou otimista por natureza, porque nós não podemos desistir. E enquanto estivermos vivos, temos que ter otimismo, porque isto pode demorar algum tempo, mas eu acho que a verdade vem sempre ao de cima, e acaba por demorar mais ou menos tempo, mas vem sempre ao de cima, e mesmo com pouco, podendo por vezes não ter o conhecimento e a cultura que deve, o povo tem sempre razão, não é? O povo unido xamais será vencido. Don Manuel Durán Clemente, capitán de abril, medio portugués, medio galego, foi un inmenso prazer escoitar estes minutos de radio, compartir estes minutos de radio, aprender tanto, estas leccións de vida, esta sabiduría. Foi unha maravilla de conversa, don Manuel. Muito obrigado, Germano Esteves, e eu continuo a dizer, o povo unido jamais será vencido. Obrigado por todo, don Manuel. Até a próxima. Gracias. Obrigado. Lutando pela paz do mundo inteiro, nós temos a certeza da vitória. A luta vai ser dura, camarada, mas nada se conquista sem canseira. Com o sangue vertido na jornada, faremos palmo a palmo a sementeira. Por cada voz calada, mil vozes vão nascer, gritando a força deste povo que não se vai render. Maravilla de conversa con don Manuel Durán Clemente, lenda viva da Revolución dos Cravos, xusto nos 50 anos, no 50 aniversario dun día tan sinalado, dese 25 de abril do 74, no que mudou Portugal, no que mudou a concepción peninsular e a concepción europea do que era
un pouco facer a revolución e querer cambiar as cousas. Passo em frente é mais um passo, havemos de vencer a caminhada que um povo não... Como digo, foi unha maravilla. Don Manuel Durán Clemente, aínda moi lúcido, fenomenal aos seus 82 anos, con moita vontade de seguir dando guerra, nunca mellor dito, aínda que, como dixo perfectamente, as guerras non valen para nada. Quedamos con moitas das súas leccións xusto no momento en que vai visitar Galiza, como dicía el, nos próximos días, e leva, seguro, meses recorrendo Portugal e falando de Abril. Esta pequena homenaxe vai para el, vai para os capitais de Abril, vai para toda a xente a un e outro lado do Miño, que confiou e que aínda confía nun mundo mellor, neses cravos como simbolismo puro de cambio de liberdade, de igualdade e de un pouco pois un futuro digno para todos, lonxe de ditaduras. Vamos ir acabando. É un placer, como digo, estar aquí. Estamos en Radio Ariz en 107.2 da FM. Estamos con Carlos nos mandos técnicos. Escoitastes ao principio aquel tema tan bo de O pobo unido xa máis será vencido. Agora escoitabades A luta vai ser dura, compañeiro. Vamos deixarvos con Grándola Vilamorena, como non podía ser de outra maneira neste 25 de abril. Recordade, estamos en iVoox, en Spotify, en Podgalego e en Apple Podcast para que nos escoitedes. Seguídenos tamén en Facebook, Twitter e Instagram. Un placer, bo 25 de abril. Un abrazo grande, camaradas. Chao, chao. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.